Olá a todos! E bem-vindos de volta ao canal. Vocês dominaram as portas lógicas, a base da eletrônica digital. Mas o que acontece quando os circuitos precisam se lembrar das coisas? Hoje, vamos mergulhar no próximo nível, a lógica sequencial. É aqui que a eletrônica ganha memória e é a chave para entender tudo, desde simples contadores até os cérebros complexos dentro da sua TV ou computador. Diferente da lógica combinacional das portas NOR, onde a saída depende apenas das entradas atuais. A lógica sequencial é diferente. Sua saída depende das entradas atuais e de seus estados passados. Ela tem memória. Pense assim: um simples interruptor de luz é combinacional. Ligue-o, a luz acende. Desligue-o, ela apaga. Um botão no controle remoto da TV, no entanto, é sequencial. O primeiro toque liga. O vezes mesmo, toque depois desliga. O circuito precisa se lembrar de seu estado atual para decidir o que fazer a seguir. Então, como damos memória a um circuito? O bloco de construção fundamental é chamado de flip-flop. Existem vários tipos, mas vamos focar no mais comum. O flip-flop tipo DOM, imagine-o como uma pequena caixa que pode conter um único bit, 1 ou um 0. Ele tem uma entrada de dados, que chamamos de D, e uma entrada de clock. Aqui está a mágica. O flip-flop só olha para os dados na entrada D, em um momento muito específico, menos a borda de subida do sinal de clock, quando o pulso do clock vai de baixo para alto. Nesse instante, ele pega qualquer bit que esteja em DU, armazena, mantendo esse valor até a próxima borda de subida do clock. É como uma fotografia perfeitamente cronometrada, capturando e mantendo um bit de informação. Essa capacidade de armazenar um bit sob comando é o coração de toda a memória digital, das reações adversas aos medicamentos, aos registradores do processador. Agora, um flip-flop armazenando um bit é legal, mas o verdadeiro poder vem quando os conectamos. Vamos construir algo genuinamente útil, um contador binário de 4 bits. O trabalho de um contador é, bem, contar. Especificamente, ele conta os pulsos de clock. Podemos criar um conectando 4 flip-flops, tipo D em cadeia. Um chip comum para isso é o 74HC74, que convenientemente contém 2 flip-flops de D em um pacote. Então você precisaria de 2 desses chips. Aqui está a configuração. A saída do primeiro flip-flop, vamos chamá-la de Q0, será nosso bit menos significativo. Conectamos esta saída Q0 diretamente à entrada de clock do segundo flip-flop. Então, a saída do segundo flip-flop, Q1, conecta-se à entrada de clock do terceiro. E assim por diante. Ligamos todas as entradas de dados, os pinos D a uma tensão alta ou um lógico. Também temos que inverter a saída de cada flip-flop antes que ela entre em sua própria entrada de dados. Essa configuração faz com que ele alterne seu estado a cada pulso de clock que recebe. O primeiro flip-flop recebe nosso sinal de clock principal, talvez de um botão de pressão. Quando pressionamos o botão, o primeiro flip-flop alterna. Quando ele vai de alto para baixo, ele aciona o segundo flip-flop para alternar e assim por diante. É um efeito dominó, que faz as saídas contarem em binário. Vamos construir isso em uma protoboard. É mais simples do que parece. Você precisará de 2 chips 74 AC74, 4 LEDs com resistores, um botão de pressão e alguns fios de jumper. Coloque seus chips na protoboard. Conecte a alimentação e o terra. Agora, para cada um dos 4 bits, conecte um LED da saída Q de um flip-flop através de um resistor ao terra. O primeiro LED é o seu bit 0, o segundo é o bit 1, e assim por diante, até o bit 3. Agora, conecte os flip-flops. Como discutimos, a saída invertida de 1 alimenta sua própria entrada de dados, e sua saída principal
aciona o clock do próximo flip-flop na cadeia. Seu sinal de clock principal do botão de pressão vai para a entrada de clock do primeiro flip-flop. Agora, quando você pressiona o botão, deve ver os LEDs acenderem em uma sequência binária. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Está contando. Você acabou de construir um circuito com memória. Mas e se não funcionar perfeitamente? E se você pressionar o botão uma vez e o contador pular 3 ou 4 números? Ou, simplesmente, se comportar de forma errática? Bem-vindo à solução de problemas do mundo real. Este é um problema incrivelmente comum e quase sempre está relacionado ao sinal de clock. Botões mecânicos, como o que estamos usando, são ruidosos. Quando você os pressiona, os contatos de metal não se conectam de forma limpa apenas uma vez. Eles fisicamente saltam um contra o outro por alguns milissegundos, criando uma rápida série de pulsos liga-desliga. Nossos flip-flops super rápidos veem cada um desses saltos como um pulso de clock separado. Então, um toque parece 5 ou 6 toques para o circuito. Isso é chamado de switch bounce. Como consertamos isso? Precisamos eliminar o bounce do interruptor. Uma maneira clássica e eficaz de fazer isso é com um simples circuito RC, um resistor e um capacitor. O capacitor age como uma pequena bateria de recarga rápida. Quando você pressiona o botão, o capacitor carrega rapidamente. Quando o botão salta e se desconecta brevemente, o capacitor ainda está carregado e descarrega lentamente através do resistor, mantendo a tensão estável e suavizando esses saltos ruidosos em um único pulso limpo. Ao adicionar este pequeno circuito, debulce entre o seu botão e a entrada de clock do seu contador, você verá que ele começa a contar perfeitamente. Um toque, uma contagem. Essa técnica não é apenas para projetos de hobby. É usada em inúmeros produtos comerciais para limpar sinais de botões e interruptores. Agora vamos conectar isso ao reparo de eletrônicos complexos. Imagine que você está tentando consertar uma TV moderna que não liga, ou um receptor de áudio digital com som distorcido e intermitente. Você verifica a fonte de alimentação e parece tá tudo bem. Qual é o próximo passo? Você tem que pensar no clock. Todo sistema digital complexo de uma TV a um smartphone tem um sinal de clock mestre. Isso geralmente é gerado por um componente chamado oscilador a cristal de quartzo. Parece uma pequena lata de metal na placa de circuito. Este cristal é o coração de todo o sistema. Ele gera uma frequência precisa e estável, menos milhões ou até bilhões de vezes por segundo, que sincroniza cada operação. O processador precisa dele para executar instruções. A memória precisa dele para ler e gravar dados. O chip de vídeo precisa dele para gerar uma imagem. Se esse clock mestre falhar, se o cristal parar de oscilar, todo o sistema morre. O processador nunca busca sua primeira instrução. Nada acontece. É como uma orquestra sem maestro. Para um técnico, um dos primeiros grandes passos de diagnóstico, após verificar a alimentação, é pegar um osciloscópio, sondar o oscilador a cristal e perguntar: o coração está batendo? Se você vir uma forma de onda limpa e estável no osciloscópio, o clock está bom e o problema está em outro lugar. Mas se você não vir nada, ou um sinal distorcido, provavelmente encontrou o culpado. O princípio é o mesmo do nosso contador. Um sinal de clock ruim leva à falha total do sistema. Ao entender como um simples flip-flop depende de um clock, você entende o princípio fundamental por trás do diagnóstico de processadores com milhões de transistores. Então, vamos recapitular. Passamos da lógica de porta simples para a lógica sequencial, onde os circuitos têm memória. Aprendemos que o flip-flop tipo D é o bloco de construção básico dessa memória, capturando um bit de dados
na borda de um clock. Vimos como conecta loss para construir um contador binário funcional e, mais importante, aprendemos a solucionar problemas. Vimos como um sinal de clock ruidoso de um simples botão pode causar o caos e como corrigê-lo com um circuito de Bose. Finalmente, ampliamos esse conceito, entendendo que o clock mestre é o coração de qualquer dispositivo eletrônico complexo e verificar seu sinal é um passo crítico no reparo profissional. Esta é a ponte da teoria para a prática. Mantenha esses princípios em mente e você estará no caminho certo para diagnosticar e consertar quase qualquer dispositivo digital. Obrigado por assistir. Se você achou isso útil, dê um like no vídeo e considere se inscrever para mais mergulhos profundos na eletrônica. Vejo você no próximo!